Olá pessoal, Diego Dias falando e esse é o canal Rota Default. No vídeo de hoje falaremos sobre QoS Car, configurando o limite de banda para uma VLAN, uma porta ou determinadas redes em roteadores HP-MSR ou switches com funções de L3 HP. Há alguns switches com função de L2 que têm um poder computacional um pouco maior, que também permite esse tipo de configuração. Os tópicos de hoje, falaremos um pouco a diferença entre Shape e Policing, falar sobre o CAR, a configuração do CAR, QoS Policy e, para finalizar, o Line Rate. A utilização de Shaping e Policing permite o controle do tráfego utilizado em cima de uma banda disponível. Então, pensando que o link é de 1 GB com uma porta de 1 GB, o tráfego ele tem um limite de 1 GB, 1 gigabit por segundo. Passando disso, o tráfego vai ser descartado pela interface, se não houver nenhuma política de QoS, baseado no first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai, a porta vai descartar o tráfego excedente. Ambos são mecanismos de medição e controle para diferentes classes, para atribuição de políticas ou acordos de níveis de serviço. Quando a gente fala de shaping, o shaping ele bufferiza o tráfego, que é excedente, de acordo com foi delimitado ou marcado, de acordo com as políticas. Então, imagina que a gente tem um link de 1 GB, passou disso, o shaping ele consegue bufferizar o tráfego excedente para tentar deixar o tráfego um pouco mais suave assim, e não deixar que seja tão aparente a diminuição da velocidade ou o descarte de pacotes. Existem equipamentos que fazem traffic shaping que também conseguem mexer no janelamento TCP e assim deixar a lentidão, entre aspas, imperceptível para o usuário, ou menos problemático para o usuário ou para algumas aplicações. Já o modelo de policing, ele descarta o tráfego excedente e pode então apenas descartar ou remarcar o pacote P para fins de QoS para os equipamentos mais à frente, ou cair numa classe de serviço menos prioritária. Nesse gráfico, a gente consegue ver, no primeiro gráfico acima, a utilização de policing, que quando o tráfego excedente ele passa ali do rate, ele é descartado e aí há o pico, e depois que há o pico, há a queda do pico, e o TCP ali ele tenta ajustar naturalmente ali o tráfego que é excedente. Para o DP, o tráfego é simplesmente descartado. Se a gente pensar em shaping, o shaping tem um trabalho um pouco melhor, que ele consegue bufferizar aquele tráfego excedente, ou então mexer no janelamento, dependendo da capacidade do equipamento. O CAR, que é o assunto do vídeo de hoje, ele é geralmente utilizado para interfaces de alta velocidade. Então, uma interface Gigabit Ethernet, a gente consegue limitar, digamos que você tem um laboratório de informática, e aí você quer que determinada VLAN de alunos não ultrapasse o limite de uma banda disponível, que essa banda disponível fique reservada para o administrativo, para o financeiro da escola, da universidade. Então, para esses fins que a gente utiliza o policing. Ou, por exemplo, alguém que vende banda, tem um link, vende banda para determinados clientes, ele faz o controle ali para que um cliente não acabe consumindo o restante da banda de outros clientes. Falando exclusivamente de policing. Na configuração do Conware, tem uma estrutura para poder configurar a política de QoS para policing. No caso, a gente está falando especificamente do CAR, que ele vai limitar ali a banda baseado num círculo que a gente vai configurar. Então, o primeiro passo é a gente tem que limitar o tráfego que a gente vai usar. Delimitar qual tráfego. O administrador pode configurar uma CL para poder limitar, baseando apenas na rede de origem, da rede local que ele quer limitar, ou então ele pode colocar para determinados serviços específicos, com uma CL avançada, ele pode delimitar rede de origem, rede de destino, porta TCP, porta UDP, entre outras informações. Passando da CL, que não é mandatória para esse processo, existe o Classify. No Classify há a classificação do tráfego. Então, se a gente quiser fazer uma classificação específica, a gente busca essa informação de uma CL. Mas dentro do Classify, a gente consegue também dizer que para qualquer tráfego, dentro dessa estrutura do Classify, ele vai ser classificado. Eu posso também fazer por protocolo. Então, a HP também possui alguns mecanismos para identificação por assinaturas de determinados protocolos, por marcações de QoS, entre outras informações. Uma vez que eu tenho ali classificado o tráfego no Classify, eu posso puxar de uma CL ou de qualquer outro parâmetro que o Classify me permita classificar determinado tipo de tráfego, eu tenho o Behavior. O Behavior é o comportamento a ser executado. No Behavior eu posso colocar a banda que eu vou limitar para aquele tráfego,
para aquele determinado tráfego. Então, por exemplo, limitar para aquela máquina, para aquela rede, apenas 1 mega. Eu consigo aplicar no Behavior. No Behavior eu também consigo remarcar pacotes para fins de QoS. Então eu consigo remarcar pacotes para que quando chegar no roteador, o roteador dê um outro tratamento. Consigo remarcar pacotes no próprio roteador, para que, por exemplo, numa rede MPLS ele tenha outro tipo de tratamento. E assim por diante. Uma vez configurado o Classifier e o Behavior, eu coloco dentro da policy o Classifier e o Behavior para poder depois aplicar em uma interface, ou em uma VLAN, aquela policy. O interessante é que dentro de uma policy eu posso ter vários Classifier e vários Behavior. Por exemplo, eu tenho um switch com vários clientes nas portas de 1 a 10 clientes. Eu posso criar 10 Classifier, 10 Behavior, um para cada cliente, cada um com seu comportamento. E na interface de saída no uplink para o roteador ou para o firewall, eu posso determinar políticas ali dentro de uma única policy, diferentes políticas para cada determinado tipo de tráfego. E assim aplicar numa interface, numa VLAN, aonde eu desejar. Acho que com um exemplo é a melhor forma da gente entender isso. Imaginando que há um cliente num switch dentro da VLAN 15. Esse cliente chama VLAN X. No Classifier eu crio lá Traffic, Classifier, cliente X. Né? Operator pode ser AND ou OR, se eu quiser deixar de mais de um parâmetro. Ali eu vou deixar só um. If match, poderia ser uma CL, mas ali eu coloquei N. Então qualquer coisa. Então o Traffic Classifier cliente X vai dar match em qualquer coisa. Depois eu crio o Behavior. Traffic Behavior cliente X, eu coloco o limite de banda para 1024. Então para 1 mega, limitando a banda para 1 mega. O Classifier sozinho e o Behavior sozinho não faz nada, é apenas uma configuração solta no equipamento. Depois eu crio a policy. Então, QoS Policy, cliente X, BW, Bandwidth Control, um nome que eu dei, o nome pode ser qualquer nome. E dentro da policy, eu junto o Classifier com Behavior. Então eu posso ter vários Classifier e vários Behaviors e aplico dentro da policy. E aqui eu aplico no modo global, QoS VLAN Policy, cliente X, Bandwidth Control, VLAN 15, inbound. Então eu aplico essa policy especificamente para todo o tráfego de entrada. Então todo download para VLAN 15, esse cliente só vai poder trafegar 1 mega. Um outro exemplo aplicando uma interface, imaginando que seja um roteador. Então eu configurei lá o Traffic Classifier, cliente CIR Class, Operator OR, posso ter mais de uma opção ali. Mas eu deixei if match N. No OR eu poderia colocar if match ACL número da CL, if match ACL e o outro número de ACL, ou uma marcação de QoS. Ele poderia ser um ou outro. No Behavior, eu coloco ali no CarCir 200.000. No QoS Policy, Client Control, eu posso colocar o Classifier mais o Behavior, que foi configurado lá acima. E na interface do roteador, Gigabit 3/2/1, eu dou um QoS Apply Policy, o nome da policy, e dou inbound e outbound. Eu limito o tráfego tanto para download quanto para upload. Falando de line rate. O line rate ele tem uma função muito parecida com o CAR, mas a configuração é bem mais simples. Então alguns equipamentos não tem a opção de você configurar a policy da maneira como foi estruturada. E sim você pode aplicar através de uma configuração mais simples, dentro da própria interface. Então QoS, LR de line rate, inbound, boto o CIR de 256, 256 kbps de limite. O QoS line rate outbound também para upload 256. Assim eu consigo limitar o tráfego daquela VLAN. Para maiores informações, acesse computadores.com.br/ebook. Vou deixar na descrição aqui alguns artigos que escrevemos sobre QoS para switches e roteadores HP. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Ou tiver alguma sugestão de outros vídeos, de outros assuntos, também é só escrever aqui. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, pessoal.